Bem-vindo ao Torto e a Direito. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Bem-vindo ao Torto e a Direito, edição do dia 17 de outubro. Connosco estão o Bento Anastácio, o Ricardo Freixal e o Alberto Magalhães. Nesta emissão temos dois temas para tratar, como é habitual, mas começamos com as notas de abertura, sendo que o primeiro é o Bento Anastácio neste programa. Bento, boa tarde, bem-vindo. Hoje não estamos aqui todos juntos no estúdio, mas estamos à distância, mas encontramos-nos. Vamos lá, nota de abertura para o programa de hoje. Boa tarde, Luís. Boa tarde ao Alberto e ao Ricardo, e a quem faz o favor de me escutar. Hoje estamos todos à distância, mas não há cá Covid para ninguém. Nem coisas do género. São contingências da coisa. Eu tenho uma nota de breve e depois também aqui aproveitar o tempo que a Diana me dá para, mais uma vez, abusar para o anúncio de uma concentração de solidariedade com os palestinianos que vai decorrer na próxima sexta-feira. Com todos os palestinianos? Com todos ou só Todos. Mesmo os do Hamas também? Ou... Com os do Hamas, não. Com os do Hamas, não. Então tem que pôr aí um parênteses, porque isso... Continue. Mas toda a gente que me Continue. Toda a gente que me conhece sabe que jamais promoveria uma manifestação de apoio ao Daesh, ou ao Hamas, ou ao Hezbollah, ou à fraternidade, à Irmandade Muçulmana. Epá, e são tantos que eu fico por aqui e não vou estar aqui a citar grupos terroristas. Penso que ficou claro na semana passada que, para mim, o Hamas é um grupo terrorista. E terroristas são terroristas, não se compactua com terroristas, o que é outra coisa, e essa será depois para o meu tema, a diferença entre o que é um povo e o que são umas centenas de assassinos que os há no Hamas e não, sobretudo isso. Mas pronto, eu ia dizer que sexta-feira, às 18, a partir das 18 horas, por ali estaremos na Praça do Geral. A nota de abertura de hoje tem a ver com uma coisa que me anda aqui a fazer a pulga atrás da orelha desde 2021. Quando foi das eleições autárquicas, como devem estar lembrados, para as freguesias da Horta das Figueiras, Malagueira e Senhora da Saúde, Bacelo, o PS ganhou as eleições sem maioria absoluta e com 4 vogais eleitos, o presidente incluído, tendo por obra e graça de sabe-se lá quem, transformado aqueles 4 em 5. A leitura da lei não era simples para a maioria das pessoas. Eu aqui disse e disse que era ilegal e depois passei à parte em que disse que afinal poderia não ser legal, mas imoral. Seria certamente, mas o que é facto é que os tribunais, até ao Supremo Tribunal Administrativo, decidiram que era, além de imoral, ilegal. A freguesia de Nossa Senhora da Saúde e Bacelo acatou as ordens do tribunal e resolveu a situação de acordo com a lei e lá vai funcionando. Um abraço aqui ao Luís Pardal por entender que quem manda neste país são os tribunais, não são as reuniões dos partidos. Mas na Malagueira, Horta das Figueiras, continua o regabof dos recursos para aqui e para ali. É claro que toda a gente e todas as instituições têm o direito ao recurso das decisões judiciais. É por isso que isto é um Estado de Direito. O Estado de Direito funciona assim. Tem tribunais, os tribunais decidem e depois as pessoas vão recorrendo, etc, até chegar ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, onde a partir daí não há mais nada a fazer. Ora, o que acontece é que estas coisas têm custos. E o senhor doutor Ananias Quintano recusa-se a prestar contas do dinheiro
gasto nestas coisas, dos recursos, poderá ou não ser o advogado pro bono, mas o que não é pro bono são as taxas de justiça e as condenações a pagamentos de custas a que a junta de freguesia foi sujeita. E o que eu quero saber, porque ele não responde e nunca diz nada a ninguém, é muito simples. Se é o doutor Ananias Quintano que paga do seu bolso, ninguém tem nada a ver com isso. Quanto é que gastou, quanto é que não gastou, é um problema pessoal e da sua vida privada, as suas contas bancárias e os seus e as suas quesílias ou as suas questões jurídicas e os seus recursos aos tribunais, que é um direito que lhe assiste enquanto cidadão e enquanto presidente de junta. O que eu quero saber, e o que toda a gente quer saber, e não encontro resposta, é quem é que paga. Pronto, doutor Ananias Quintano, que nos diga se é o senhor que paga, e eu não quero saber nem quanto, nem como, nem o que é que não nos diz respeito, se é a junta de freguesia que paga. Aí sim, o dinheiro é de todos nós e tem que nos prestar contas. Da nota de abertura do Bento Anastácio, passo para o Ricardo Freixal. Ricardo, bem-vindo, boa tarde. Nota de abertura para o programa de hoje. Luís Matias, bem-vindo ao Bento Anastácio, que se foi embora, que já está de costas, já não me está ligado nenhuma. E boa tarde ao Alberto Magalhães. Eu não sei se eu estou a rir porque há coisas que dão vontade de rir, né? E o período em que passamos não dá nada mesmo vontade de rir. Mas ainda, eu não sei se o Bento Anastácio pertence à freguesia da Malagueira e da Horta das Figueiras, ou não? Da Horta do Bacelo e Senhora da Saúde. Portanto, tá. Mas leia as atas das Assembleias. Mas Ricardo, então avance com a sua nota de abertura, então. Eu sou cidadão residente na freguesia, na União das Freguesias da Junta da Malagueira e da Horta das Figueiras, e coincidentemente já recorri hoje a um apelo à Junta da Freguesia, porque na minha zona, não sei se pensam que nós fazemos notas de noite ou não, eu ainda sou do tempo do multibanco e das caixas multibanco, ainda não sou do MBWay, nem dessas novas tecnologias, e eu não sei, mas a caixa multibanco mais próxima dista muito e é pouco confortável o deslocar até lá, às vezes à noite e não sei o quê. E eu sei que isto não está na dependência total da ajuda da freguesia, de nenhuma delas, mas penso que nas suas vastas competências a junta de freguesia tem possibilidades de zelar um pouco pelo bem-estar dos cidadãos. Bom, e falando de juntas de freguesia, mas é curioso agora que foi coincidência mesmo, mas eu não conheço, enquanto residente da junta de freguesia, não conhecia essa... Está bem, sim, está bem, mas não, olha, às vezes os espetáculos culturalmente que organizam, mas olha, isso é bem. Bom, a nota de abertura então, Ricardo. A nota de abertura é que começámos o outono, o outono já vai por aí, já tem quase um mês, e começámos a chuva. E começámos o ano, e é que vai-se acabar o descanso do ponto de vista agrícola, porque vamos começar, e alguns já começaram, e vamos começar a ter pouco descanso e a ter mais azáfama com as operações culturais que temos que fazer. O ano hidrológico também começou, ou seja, qualquer dia começam a haver condições para que as águas vão escoando e vão ocupando os seus reservatórios e vão enchendo as barragens, e as grandes, as pequenas e as outras também. Mas essas chuvas, da forma como às vezes caem e com a taxa de impermeabilização que há dos solos, que sejam, agora estou-me a referir principalmente aos urbanos, porque os outros temos que ser nós os agricultores a tratar deles, não é? Ou hidraulicamente, ou com técnicas culturais ajustadas. Mas as primeiras chuvas que acontecem, normalmente acontecem também as primeiras inundações dentro da cidade, porque as águas pluviais não têm escoamento e portanto, eu apelo, porque hoje de manhã, perto das 7 da manhã, já caiu o primeiro chaparrão, a primeira porrada de água, como nós costumamos dizer aqui, e já nos deparamos. Isto pode eventualmente ser inevitável, mas é um aviso e eu apelo às entidades responsáveis
para o acautelar destas situações, porque às vezes as águas entram para dentro da casa das pessoas e é uma questão de manutenção da rede pluvial e de cautelar porque a chuva eventualmente estará aí. Lamento também, e porque sou cidadão, lamento também. Estas coisas depois complicam-se, o trânsito complica-se normalmente nestas alturas. Lamento e insisto mais uma vez, alguém que tente estudar o problema do trânsito de acesso e dentro de Évora, e também que eu sou do tempo, às vezes circulam aí nas redes sociais umas coisas, eu sou do tempo em que ia a pé para a escola. Eu acho que as pessoas todas têm o direito de ir para a escola como os pais, como podem, como querem, como os pais entendem. Agora, o que não tem o direito é de perturbar a vida dos outros. E as autoridades, que às vezes são tão zelosas quando nós colocamos meia roda em cima de um passeio, ou estamos com meio carro mal estacionado, que zelem também por aquilo que é o não fluir do trânsito no acesso das principais escolas. Isto com todo o respeito pela vida das famílias, pela vida dos alunos, mas, pelo amor de Deus, não empatem, porque Évora está a determinadas horas do dia, e não são poucas, está praticamente parada, não se pode fluir, e não há alternativa ao ir a pé. Às vezes tem que ser mesmo. Dessa nota de abertura do Ricardo Freixal, passo para o Alberto Magalhães. Notas para o início do programa. Alberto, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde Ricardo, boa tarde Bento, boa tarde Luís Matias e boa tarde aos nossos ouvintes também. A minha nota é sobre o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, que é hoje. Curiosamente, ou não, o Governo vai apresentar hoje, não sei se já apresentou, muito oportunamente, o plano de ação contra a pobreza para os próximos 2 anos. E bem pode apresentar, porque os números são terríficos. 1.700, ou melhor, 1.700.000 portugueses estão em riscos de pobreza. 47% da população pobre está a trabalhar, portanto metade dos pobres trabalha e não deixa de ser pobre por isso. Sem apoios sociais, os pobres seriam quase metade da população. Não seria o tal 1.700.000, mas seriam muito mais, 4,5 milhões, aproximadamente. E 1/3 das famílias ganha menos de 834 euros por mês, divulgou o Pordata um destes dias. E este número fez-me pensar, 1/3 das famílias ganha menos de 834 euros por mês. Será possível? E depois pensei, não, espera lá, de facto há muita gente que vive que tem que fazer pescados, que trabalha aos fins de semana em pescados, trabalha à noite, para completar um parque ordenado. Mas depois pensei, não, isto 834, deve haver muita gente a viver sozinha. E foi ver os números do censo de 2021, ainda não tinha visto. E fiquei a saber que em Portugal existem 4.150.000 famílias. Desses 4.150.000, 1.030.000 vive sozinha. Portanto, há 1 milhão de pessoas em Portugal a viver sozinhos. Depois há 1.400.000 é família tipo, ou pelo menos a família em quantidades mais numerosas, é a família moda, se quisermos, é a família de 2 pessoas, 1.400.000 famílias com 2 pessoas só. Agora, estas 2 pessoas eu não sei, podem ser um casal, pode ser um casal de idosos, pode ser um casal de jovem, sem filhos, pode ser uma mãe solteira com uma criança. Isto podem ser 2 irmãs. Podem ser 2 irmãs. Portanto, teria que ser estudado mais ao pormenor. E depois, temos 890.000 famílias com 3 pessoas, talvez o típico casal com um filho, na sua maioria, e o resto, que são perto de 900.000 pessoas, 900.000 famílias, com 4 ou mais pessoas, com 4 ou mais elementos. Portanto, isto quer dizer que há muita gente a viver sozinha, quer dizer que há muita gente a viver sem filhos,
isto tem implicações na demografia, na saúde mental e até na habitação. Já repararam que estes 1.030.000 famílias que são uma pessoa, são mono, já repararam que é 1 milhão de casas que poderia provavelmente dar para muito mais gente se as pessoas vivessem em família, de facto, e não isoladas. Enfim, há quem viva sozinho por gosto e há quem viva sozinho porque não tem outro remédio. Portanto, as situações são diferentes. Mas achei curioso estes dados e quis transmiti-los. Ora, da nota de abertura do Alberto Magalhães, passamos para os temas da agenda do programa de hoje. Começamos com o Orçamento do Estado para 2024. O Ministro das Finanças deixou claro em todos os momentos da apresentação deste documento que o orçamento para o ano que vem foi pensado para a classe média, a mais afetada pela inflação e pela subida dos juros. A grande novidade é o alívio no IRS, que será de 1.300 milhões de euros. Os impostos indiretos irão aumentar e o valor arrecadado pelo Estado também, apesar de arrecadar menos IRS, como já aqui frisei. As pensões vão subir 6,2%, um valor que fica acima da inflação. A oposição fez várias críticas, mas à direita, diversos comentadores disseram que este era um orçamento contra o qual não podiam votar contra. Bento Anastácio, este é um orçamento de direita apresentado pelo PS ou não? Ora bem, este orçamento parece-me a mim que é assim, tipo os carros elétricos, estão a ver? Toda a gente diz que os carros elétricos são uma coisa porreira para o ambiente, mas são uma grande impostorice. Como toda a gente sabe, o carro elétrico é a maior impostorice ecológica dos últimos anos. Este orçamento é igual. Vendem-nos como uma coisa que vai resolver problemas e, sobretudo, à classe média. Aquela coisa porreira que toda a gente fala e que ninguém sabe o que é. Mas, enfim, eu direi que o apoio à classe média muito dificilmente será quando se pretende dar com uma mão e retirar com 4. Porque a baixa nos 5 primeiros escalões do IRS é uma coisa que não, que de facto vem retirar imposto. Mas só que os impostos indiretos sobem todos. Por exemplo, o comum dos cidadãos que tem um carro velho vai subir, vai ver triplicado o IUC. E agora expliquem-me lá onde é que está aquilo de dar o que quer que seja. Se nós olharmos aos salários e às pensões, o que é que nós vamos ver? Vamos ver que, apesar de, teoricamente, poder ser o aumento superior à inflação, há um pequeno pormenor, que neste caso é um por maior, que é o que o Costa gamou a malta no aumento das pensões e das reformas do ano passado não é reposto. E depois tem mais uma quantidade de artifícios por ali à volta, sendo que o próprio orçamento diz que vai ter excedentes, ou seja, que vai cobrar mais, não só excedentes no acerto do que se compra e do que se vende e dos impostos que se paga e que se recebe, etc., etc., mas pela cobrança direta. Portanto, o Estado está a cobrar mais imposto. Eu já vi vários números, mas parece que vamos ter um aumento, de facto, na carga fiscal de quase mais 1%. Isto são as coisas que lá estão com números, pois falta ver outras. Há outra coisa que eu não consigo perceber, ou por outra, prefiro não perceber, que é aquela coisa do fundo criado com excedentes. Ora, há um excedente orçamental este ano, e depois haverá para o ano, segundo as contas do governo, e esse dinheiro vai para um fundo. Cá para mim isso chama-se saco azul. Eu quero saber quanto dinheiro vai para esse fundo, quem é que vai controlar esse fundo e o que é que vai ser feito com esse dinheiro. É que o dinheiro desses fundos é o que sobrou ao Estado, é o que nos falta nos nossos bolsos. Eu quero que o Sr. Ministro da Economia me explique muito bem
como se eu fosse loiro e secretário de Estado, onde é que está a baixa fiscal? A pergunta é do Bento Anastácio. Ricardo Freixal, este orçamento do Estado tem diversas críticas. O PSD disse que o governo demonstrava insensibilidade social e estava a pensar em eleições que se aproximam. Será que é assim? Eu há bocado tentei intervir antes, porque aquela sugestão do Alberto Magalhães de todos ocuparmos, ou alguns de nós ocuparmos menos casas, remeteu-me imediatamente para a colónia balnear do século, que se fazia antigamente quando íamos para a praia. Não, não, mas tem razão, tem razão. E isso dava o tema é interessante. E toca na demografia, vai tocar obrigatoriamente na economia, porque há muita gente que não tem mais filhos porque não tem economia para ter. Olha, dava um tema para um programa, e se calhar ou pelo menos pela uma área temática a desenvolver, e se calhar, como sou eu o próximo a escolher, vou escolher. Ora bem, o orçamento. O orçamento. Quando. Bom, resta aqui dizer que não está discutido na especialidade, não está discutido sequer na generalidade e, sobretudo, ainda não está aplicado. Portanto, tudo aquilo que nós estamos aqui a fazer é um bocado. A análise, há alguns parâmetros que nos são dados a conhecer. O orçamento é um suponhamos, não é? Naturalmente. E deixe-me acabar. A proposta de orçamento, de facto, é uma coisa, e depois a execução desse orçamento, às vezes, acaba por ser outra. Mas destacam-se aqui algumas medidas que eu sou muito humilde na minha maneira de ser. E não gosto portanto, aceito tudo de bom grado. Tudo aquilo que é um aumento, mesmo que seja ligeiro, eu não enjeito. Não enjeito não é por uma questão de subserviência, não é uma questão de ser, enfim, submisso, mas é sobretudo porque, bom, eventualmente, aquela máxima a que fui habituado, mais vale pouco do que nada. Mas tudo isso pensado de uma forma, quiçá ingênua, mas também verdadeira, ou seja, pura. Eu, nesse aspecto, sou puro. E penso eu que, bom, estes aumentos tenderão, com certeza, a resolver os problemas das famílias, eventualmente daquelas mais necessitadas. Bom, e depois o alívio da carga fiscal de que se fala, e é nesse pressuposto que eu falava, o alívio da carga fiscal, não é alívio. Está bem, Beto, mas agora estou eu. A questão dos escalões, da revisão dos IRS, dessa coisa toda. Depois, quando vamos ao total, ao global do arrecadar de impostos, o governo vai arrecadar mais impostos do que aqueles que arrecadou no exercício anterior. O que quer dizer que, indiretamente, como estavam a falar, vai buscar à tripa forra. Há má fila, como costumamos dizer aqui, entre dois copos. Há má fila. Inclusive nos carros antigos, que é uma coisa que quer dizer que é um princípio que não é por aí que gira a economia. E já vamos falar da economia, que não se fala no orçamento, nem que o orçamento não toca. Mas demonstra bem a filosofia que está por trás da rapaziada que faz o orçamento, a rapaziada nobre, naturalmente, os nossos governantes. Bom, e porquê? Porque partem do princípio que ter um carro antigo é um crime. É um crime ambiental, como disse o Bento Anastácio, e essa questão já está por demais aqui abordada, que é uma falácia ou uma parafalácia. E parece que andamos todos aqui, como alguns cidadãos eventualmente andam, a trocar de carro de 4 a 4 anos. Não se troca. As pessoas não podem trocar umas porque não querem e outras porque não podem. A maior parte delas porque não podem e outras porque não fazem disso o seu modus vivendi em termos de demonstração de classe social, seja média, seja pequena ou seja pequena e média, que é onde eu me situo, não é? Eu estou sempre a levar, quer dizer, pago o IRC, pago o IRS, pago por conta, pago por não sei o quê, sempre a pagar. E depois outra coisa, Luís Matias. Quando eu disse, uma coisa é o orçamento, a proposta, outra coisa depois é a execução. E aqui eu estive apenas ou quase só a falar, ainda toquei ao de leve na economia, mas estive quase só a falar da fiscalidade.
que essa é uma questão, este é um orçamento fiscal, porque de economia pouco tem. E essa é a questão fulcral. Pouco tem de economia. E é a economia que faz girar os orçamentos capazes e que faz melhorar a qualidade de vida das pessoas, eventualmente a não necessitarem desses aumentos ou desses pseudo-aumentos de 60 euros, que faz muito bem, com certeza, é melhor do que nada, mas que não é uma solução do futuro. Nós temos Portanto, temos Sim. esta dualidade de critérios de olhar para o orçamento da forma fiscal, da forma das pequenas medidas, enfim, que não sei o quê, mas que são dirigidas, que eventualmente poderão ter outros objetivos que não a melhoria da qualidade de vida das pessoas, mas a economia real continua, enfim. Uma das alterações propostas pelo Orçamento, Alberto Magalhães, é o do IRS para jovens até aos 26 anos ou doutorados até aos 30, que a entrarem no mercado de trabalho não vão pagar IRS no primeiro ano de atividade. Isto é uma resposta a algumas demandas que têm surgido mais à direita para a baixa de impostos de IRS, especialmente nos mais novos? Sim, acaba por ser. Mas se me permites, eu vou tentar fazer uma análise mais global. Isso é um pormenor, não é? Vou tentar fazer uma análise mais global da coisa. Primeiro, queria dizer que este orçamento tem uma previsão um bocadinho pessimista. O que não admira, dado o estado em que a Europa se encontra. E a economia alemã, sobretudo, se encontra. Que é o PIB português a crescer. A previsão para o ano é o PIB a crescer 1,5%. Ora, nós, para nos alcandurarmos ao estatuto de europeu normal, deveríamos estar a crescer pelo menos uns 3 ou 4% ao ano. E, portanto, vamos continuar na cepa torta, cada vez mais na cauda da Europa. A Roménia já nos ultrapassou em PIB per capita e qualquer dia ultrapassa-nos em serviços de saúde. Lá há de chegar o tempo. Este orçamento, parece-me, pelo que dizem os especialistas, tem alguns pontos positivos. Há quem diga que é prudente demais. No entanto, a prudência não é uma coisa má. O ministro Fernando Medina diz que o dinheiro ganho com a inflação vai para abater a dívida, o que é uma coisa boa, vai para ajudas sociais, o que neste momento, dado a situação da pobreza em Portugal, também não é uma coisa má por si, embora um povo que vive das ajudas sociais é um povo dependente, sem autonomia, sem liberdade verdadeira. Medina promete um suposto desagravamento fiscal, que eu já direi 2 palavras sobre isso, e promete acabar com as cativações. Se ele cumprir esta promessa, e eu não ponho as mãos no lume por ele e pelas promessas dele, se ele cumprir esta promessa, eu já lhe fico agradecido, porque de facto as cativações foi a maior aldrabice que se introduziu na economia portuguesa, ou nas finanças portuguesas, melhor dito. Em relação ao desagravamento fiscal, há quem diga, e há muita gente a dizer isso, e com bastante razão, que o governo promete dar com uma mão e depois tira com a outra. O IRS, os meus colegas já falaram, o IRS, há de facto uma atualização de escalões, há uma redução de taxas, há um reforço do IRS jovem, como tu disseste, e há o alargamento do mínimo de existência. E, portanto, há 1,3 mil milhões de receita a menos. Mas, atenção, uma coisa que nenhum de vocês referiu, é que as deduções à coleta, em princípio, não aumentam. E com a inflação prevista, cada vez nós vamos poder... isto é, a nossa despesa vai aumentar conforme a inflação, mas depois as deduções que a gente pode fazer no IRS, como não aumentam, vão se tornar cada vez mais pequenas. Os impostos indiretos, há quem diga que o Estado vai receber mais 3.300 milhões de receita, o que compensa largamente o Medina que 1.300.000. O Medina escreveu esses números. Ótimo. Não é dizem.
Medina escreveu esses números. Eu não li o orçamento, só li as notícias sobre, não é? Se foi ele a escrever, ainda bem. Então fica provado, de facto, que os impostos indiretos compensam as reduções no IRS. O IVA zero desaparece, o que é uma boa medida, porque a malta com mais massa não precisa de IVA zero na comida. É bom ajudar as pessoas mais necessitadas de outra maneira. O tabaco e o álcool sofrem um aumento brutal. O ISP nos combustíveis também sofre aumento. E o IUC, o problema dos carros antigos de gente pobre, que já pagam no gasóleo o aumento do ISP, vão também pagar no IUC os carros antigos. O aumento para a do malta IUC, dos Teslas andar à borla. o aumento do IUC vai compensar, segundo um jornal português, escreveu na primeira página, o aumento do IUC vai compensar a isenção de portagens no interior. Mas quase a dobrar. É quase o dobro daquilo que o Estado perde. A redução. E depois, vocês não falaram, mas falo eu, dos sacos de plástico, aqueles fininhos, onde se embrulha a fruta e onde embrulham os legumes, etc., 4 cêntimos cada um. E esses são de consumo obrigatório, porque ninguém vai levar para a caixa do supermercado tudo ao molho e fé em Deus, não é? Eu vou levar. As caixas não têm balança, não te deixam levar o produto. Tens que voltar atrás e pesar. E pesar batatas e pesar cebolas e trazer tudo misturado vai ser um problema. Olha, estás-me tu aí a dar uma nova forma de luta que eu ainda não tinha pensado. Obrigado, Alberto. Vamos lá. Depois, eu queria passar ao Bento Anastácio, porque o Bento queria falar precisamente dos sacos de plástico. Só há uma maneira, a gente ir pesando as coisas, pegando na etiqueta, colando no bracinho, e depois quando chega e vai metendo a coisa tudo na cesta, vai metendo tudo na cesta. Chega-se à caixa e apresenta-se as etiquetas e o produto. Vamos lá ver, Bento, tu querias falar precisamente sobre os sacos de plástico. Não era só sobre os sacos de plástico, mas era também nos sacos de plástico, porque é completamente absurdo, completamente estapafúrdio. A única solução para esses sacos de plástico seria a utilização ou a obrigatoriedade de utilização nos supermercados e afins de sacos em papel, que eu sempre utilizei e continuo a utilizar. Agora, a questão que se põe em relação ao Orçamento Geral do Estado tem a ver com outras coisas. Primeiro, nós, como sempre, o nosso crescimento, etc., está sobretudo dependente do crescimento da Alemanha. A Alemanha não cresce, a Alemanha, de onde a nossa economia também não vai crescer. O que o Ministro da Economia diz que a nossa economia vai crescer para o ano, em tal 1,1%, para que as pessoas entendam do que é que nós estamos a falar, a economia portuguesa vai crescer menos que a produção da Alta Europa. A Alta Europa. É isto. Porque nós temos, faz conta que não existe, só que existe a Alta Europa e depois existe o resto do país todo. O que a Alta Europa produz é maior do que esse aumento. Portanto, não cabe na cabeça do mais pintado. Nós temos outra coisa que depois aparece na parte dos impostos indiretos. Os impostos indiretos são os impostos mais estúpidos e são os impostos mais atentatórios da economia e das pessoas. Porque a maior parte dos impostos que nós pagamos são impostos indiretos. E se há bocado o Alberto dizia que os ricos não iam trazer as coisas na mão, nós também, nós a classe média, a quem a média baixa, que é o meu caso, que fala o governo, é fazer com que eu pague mais IUC para que os senhores que andam de Tesla mudem de Tesla, passa publicidade e das outras imposturices todas que há em termos de carros elétricos. E eu continuo a dizer que o problema maior deste orçamento é criar oficialmente um saco azul.
É um saco com que vai ter este ano todo o excedente, 1,1 da economia deste país, para o ano terá outro tanto, o que faz com que seja, desculpem a expressão, uma porradaria de dinheiro que o PS vai usar para a campanha eleitoral. Eu quero saber quem é que controla, porque... Vamos lá saber com o Ricardo, se o Ricardo partilha dessa visão também, dessa análise, para terminar mesmo. Isto é importante, porque não prevê que esse fundo esteja sobre a alçada do Tribunal de Contas. Eu não me importa que Portugal tenha um fundo para qualquer necessidade. Tem que ser controlado pelo Tribunal de Contas. Não é por um ministro qualquer. Ricardo Freixal, o Governo falou deste excedente ser direcionado para um fundo que deverá corresponder, deverá depois financiar diversos projetos estruturais, quase como um PRR, ou um fundo para manter um PRR, digamos assim, no Estado português. Parece-lhe bem que este excedente seja reservado, seja colocado de parte, ou partilha dos receios do Bento Anastácio de que possa ser utilizado depois em investimento mais perto das eleições? Bom, eu quando fui habituado a poupar, enfim, ou gastar menos do que aquilo que ganho. E, portanto, acho que a criação de um fundo a nível de economia, de macroeconomia, neste caso macro, o país, podia ser uma boa situação de estratégia se, de facto, a posteriori existisse nobreza na sua aplicação, ou no seu consumo, ou na sua utilização, nomeadamente o PRR, ou outro qualquer programa estruturante. O que nós normalmente estamos habituados a que aconteça é que esse fundo, e mais, esse fundo deve ser criado com produto, com mais-valias geradas da economia e não à custa do contribuinte. Exato. Porque sacar, isso não é criar fundo, isso é sacar fundo nos bolsos de cada um, alguns dos quais veem-se e desejam-se para encontrar e para cumprir as suas obrigações, não por serem mal gastos, só por serem gastadores, mas porque de facto as economias, os recursos são muito escassos e a margem é cada vez mais apertada, na maior parte, isto é que é grave, transversal aos vários setores, e portanto esses fundos, esse excedente não aparece como resultado de uma economia florescente que produz, que gera produto, que faz girar a economia local e também a nacional, e portanto aí estávamos todos bem. E depois revertia-se lá na nossa saúde, na nossa educação, batemos sempre na mesma. Nós vamos criar o fundo, vamos sacar-nos fundo indiretamente, outras vezes diretamente, vão sacar-nos para criar esse fundo e depois vão utilizá-lo como eles muito bem querem. E a questão, este é o problema. E depois não venham aqui dizer que nós estamos aqui só a torto e a direito, neste caso a torto, a dar e a cacetar. Não, nós não somos caceteiros. O que somos é, cada um de nós tem as suas experiências de vida, que alguns dos especialistas não têm, são moços que vêm sabe-se lá, alguns competentes, mas vêm por outras vias, não é? E portanto isto é o sentir, isto não é maledicência, não é pensar mal, não é ver as coisas todas, não somos velhos do Restelo. Agora, o que estamos já habituados que estas coisas não funcionam. Vamos se for de facto, Luís Matias, se for de facto para utilizar com fins de natureza partidária, eleitoralista, e para continuar a manter o status de alguns desses rapazes, acho pessimamente e acho mal. Mas, agora só para terminar, mesmo isto aqui é importante. Tenho de passar ao Alberto para seguirmos para o próximo tema. É importante que se diga, eu não digo que a questão dos sacos de plástico, da reciclagem não seja importante, mas ninguém se preocupa noutros setores com a reciclagem, com a poupança de carbono, com aqueles que sequestram carbono e que podiam eventualmente fazer um fundo ou criar um fundo que vai compensar os outros que tinham que pagar pela poluição. Ou seja, quem paga por isso tudo não são os industriais, muitas vezes somos nós, contribuintes. É o consumidor final é que vai pagar. Isso é que eu acho muito mau.
Portanto, ouça, no meio de uma série de coisas, já temos aqui uma série de Alberto, agendas para sim, programas futuros. há vários temas. Alberto Magalhães, uma das outras questões, ou outras das questões, estão no aumento do salário mínimo e também no aumento da função pública. Sim. O aumento do salário mínimo vai ser substancial, um bocadinho acima do que estava previsto, e não tenho nada a obstar. A minha preocupação é que o salário médio não aumente. E qualquer dia o salário mínimo e o salário É a médio moda. estão, estão mais ou menos a par. Em relação aos aumentos da função pública, de facto, a função pública, os escalões mais baixos vão ser aumentados e vão ser aumentados de acordo mais ou menos com a inflação. Nos quadros superiores, o aumento de 3% é ridículo. Quer dizer, em vez de reterem, em vez do governo pensar em gastar mais algum para reter bons quadros, quadros competentes na função pública, não, promove a fuga dos melhores para a privada ou para o estrangeiro e é incompreensível. Em relação às pensões, é muito curioso que aqui há 2 anos a Ministra do Trabalho e da Segurança Social avisou para o perigo da ruptura, da falência, daqui a 10 anos da Segurança Social, se fosse cumprida a lei das pensões, que prevê o aumento das pensões de acordo com a inflação, etc. Ora, atenção, as pensões em 2023 foram aumentadas, acabaram por ser aumentadas de acordo com a lei, embora o governo tentasse uma finta ao princípio. As de 2024, segundo a proposta de orçamento, as pensões vão ser aumentadas de acordo com a lei e não se prevê, já não se fala mais em falência da Segurança Social daqui a 3 anos ou daqui a 10 anos. Também queria falar das creches. As creches gratuitas, a gratuitidade vai aumentar até ao 3º ano de creche, que é o último. Depois passa-se para os jardins de infância. Mas atenção, só há vagas neste momento para metade das crianças nessas creches gratuitas. Portanto, há um trabalho imenso que o governo tem que fazer para alargar de facto as creches gratuitas a todas as crianças. Uma coisa importante e positiva é o alargamento das bonificações do crédito à habitação. E com isto termino. Bem, com esta nota positiva, que é para não dizerem que a gente só bate a torto e a direito. Eu ressalvei e disse, eu subscrevo todas aquelas que eventualmente consideramos positivas, mas de facto, olha, o Alberto Magalhães alertou-me aqui para, quer dizer, creches já estou um bocado fora dessa. Bom, tenho essa também, mas a creche, ouça lá, a creche e depois o resto do percurso, o jardim de infância, e depois, se temos metade, somos apenas, e temos uma demografia. Jardins de infância já há uma rede. Jardins de infância já há uma rede, que é uma rede fraquinha, mas já existia, mas anteriormente das creches. Existir essa limitação em termos de oferta é um desincentivo. Temos, e aí é um não benefício. Vamos avançar para o tema que nos traz o Bento Anastácio. Bento, temos realmente pouco tempo para abordar o tema que nos trazes. O genocídio em Gaza é o tema que trazes para o programa de hoje, para o A Torto e a Direito. Têm sido muitas as críticas à atuação do Estado de Israel na faixa de Gaza. É essa crítica que tu partilhas aqui? Exato. Vamos falar, já que temos pouco tempo, apenas e só em Gaza, em que o comportamento do exército e do governo sionista de Israel não difere nada na prática do comportamento do Hamas. As pessoas que têm a infelicidade de viver na faixa de Gaza são pessoas, não são todos terroristas do Hamas. Mas esta intervenção de Israel vai aumentar potencialmente, ou por outra, vai de forma exponencial,
o campo de recrutamento do Hamas. E isso é uma coisa que me deixa... Mas essa é a intenção, preocupado. essa é uma das intenções. Essa é uma das intenções. Exatamente. Ignóbil, mas é uma das intenções, não é? Eu entendo que o Criador agora queira matar a criatura, porque o Hamas foi apoiado por Israel para combater o OLP e, sobretudo, para combater a Fatah. Depois veio o Irão e ficou com o Hamas. Mas o que me preocupa neste momento são as pessoas que vivem na faixa de Gaza. Foram destruídos praticamente todos os hospitais. Neste momento Destruídos todos os hospitais. praticamente, eu disse, praticamente. Só tu Já é lá que vai, recebes Alberto, essas deixa-me notícias. acabar. Já vou dar essa Deixa-me oportunidade, acabar. Alberto, também. A seguir, outro dos grandes problemas, ainda maior que esse, é o facto do combustível que, para os geradores dos hospitais, estar a acabar. Se não Mas o houver Hamas solução tem lá nenhuma, muitas reservas. Pá. não, eu não quero saber do Hamas para nada. A questão que se põe Mas é... devias quererem. Eles é que mandam lá. Ok, Alberto, se tu, Vamos ouvir então. falas tu sozinho. Já não basta o tempo, o déficit de tempo que eu tenho normalmente no programa, ainda quando é o meu tempo, tens que me estar sempre a interromper. Mas avança lá então com Eu ia dizer, nos dizer trazes. que entre isso temos outras coisas, como por exemplo o ataque premeditado a um comboio de saída da cidade de Gaza por um caminho decidido por Israel. Israel disse: os senhores têm que sair e saem por este caminho. E quando iam as pessoas a cumprir as ordens do invasor, cobardemente Israel bombardeia essa coluna. E Tens a certeza que foi Israel. Alberto, vamos ouvir o Bento e já te dou essa oportunidade. Não vale a pena depois vir o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas do Estado sionista dizer que foi um engano. Não há enganos neste momento, nesta altura. Não estamos na Batalha de Verdun, em que a artilharia tanto acerta a 5 km para a frente como a 5 km para trás. Estamos a falar de um exército com a maior tecnologia do mundo e que bombardeou uma coluna de civis que ia a percorrer o caminho indicado pelo ocupante. E isto chama-se genocídio, isto chama-se homicídio, isto chama-se uma coisa que eu não digo por estarmos na rádio. Portanto, e estas coisas todas fazem com que se esteja a criar uma instabilidade naquela região que vai ser muito complicado. Não tarda nada, temos o Líbano metido ao sarilho por causa do Hezbollah, que são tão flor de cheiro como o Hamas, ou tão flor de cheiro como o exército israelita, e estão milhares de milhões de pessoas que estão nas mãos desta gente. E isso é que me preocupa, isso é que não pode ser. Não podemos continuar a tolerar e depois a aceitar como hipoteticamente Israel seja um país com as regras do direito internacional. Não é a altura de decretar para o Estado de Israel, que tem um apartheid em vigor, o mesmo afastamento, o mesmo estado de pária que tem o Afeganistão, que teve a África do Sul do apartheid e que deveria ter o Irão. Portanto, nós Ricardo não podemos Freixal, continuar assim. o tema que nos traz o Bento Anastácio, com as críticas que aqui deixa, Ricardo Freixal, um comentário seu a esta situação que se vive no Médio Oriente? Relativamente à última parte da intervenção do Bento Anastácio, não queria enverdar por este discurso que pode aparentemente ser um discurso primário, mas queria lembrar o Bento que na lista de atentados com mortes na Europa, Atocha, Bataclan, Charlie Hebdo, Nice, enfim, todos reivindicados, atenção, os Bento Anastácio agora sou eu, todos reivindicados por radicais islâmicos, são centenas, são milhares, são dezenas, se calhar, de milhares de mortos. E por mais que eu tente, eu não encontro nenhum reivindicado por judeus radicais. Curioso também saber que, e o Bento tocou ali num aspecto de cada vez o Hamas vai ter mais aderentes, mas o que é ignóbil é como é que é possível provocar conflitos que vão arrastar para se calhar dezenas de milhares de mortos, se não parar,
na busca de apoio desse grupo do Hamas, ao qual não é alheio também o Irão, e o Irão está por trás de tudo isso. O Bento falou há pouco no Hezbollah. O Hezbollah o Líbano vai padecer, vai penar outra vez, mais uma vez, com conflitos que, na maior parte das vezes, existem N inocentes no meio de tudo isto, e tudo isto é baseado numa intenção nítida que é o Hamas, que representa apenas aquilo que o Bento Anastácio disse que é um grupo terrorista, que não representa sequer o povo palestiniano, que não é o representante legal do povo castelhaniano, e quer substituir Israel por um Estado Islâmico. Nitidamente, esta é a questão. Bom, e depois teremos outras questões associadas e laterais com toda esta situação toda, que estranhamente é apoiada, sei lá, por uma esquerda que defende os direitos de igualdade entre os sexos, uma esquerda que defende tudo isso, mas que defende um Estado Islâmico e uma ordem islâmica que segrega pessoas pelo sexo, controla inclusivamente a natalidade e não trava a natalidade. Há bocado falou-se aqui das demografias. Porque é que a zona é uma das zonas mais povoadas? Porquê? Porque não há controle nenhum da natalidade. Mais do que não haver controle de natalidade, não é porque as pessoas não sejam iletradas, porque não são, é porque interessa ao Hamas ter muita gente, e ter muita gente jovem. O Bento sabe que aquela faixa tem a maior quantidade de jovens em termos de população. Porquê? Porque querem gente para eventualmente, de uma forma escandalosa e inqualificável, servirem de escudos porque são crianças e terem futuros homens para fazer ações terroristas e para substituir e para impor o tal Estado Islâmico. Hoje é em Israel e amanhã, se a Europa não se põe a pau, é na Europa, é onde calha, porque esse é o ideal do grupo e é aquilo que está por trás de toda esta situação. E para a primeira, ficamos por aqui. Alberto Magalhães, uma análise tua a esta situação Muito que se vive em Gaza rapidamente, neste momento e que tem merecido estas críticas, como o Bento aqui frisou. Muito rapidamente e começando pelo mais fácil. O Hamas é um grupo terrorista. E mente descaradamente, e é curioso as pessoas acreditarem nas notícias que são dadas pelo Hamas. É muito curioso. Eu prefiro acreditar nas notícias do lado de Israel, se calhar sou ingênuo, mas ainda há bocadinho ouvi o representante da comunidade israelita portuguesa dizer que Israel apenas fornece 6% da água consumida em Gaza. Os outros 94% da água são da responsabilidade do Hamas, de quem governa a faixa de Gaza. E, portanto, se falta água em Gaza, se está tudo a dizer que não tem água para beber, a culpa de certeza não é dos 6% de água que Israel deixou de fornecer. Agora estás a ver, o tempo é pouco para todos. Também disse que há 6 linhas que fornecem eletricidade a Gaza vindos de Israel. Das 6 linhas, 5 foram sabotadas pelo Hamas, resta uma. E também disse que o Hamas tem muito combustível guardado para fins militares e que pode fornecê-lo aos hospitais, que aliás também têm energias renováveis, têm painéis solares, etc. Portanto, isto é só para dar uma amostra de algumas coisas que podem ter outra leitura. Também os israelitas também dizem que a maior parte das pessoas que são bombardeadas ou mortas a caminho do sul da faixa de Gaza é o Hamas que tenta impedi-las de ir para o sul e que as fuzila, entre outras coisas. E que corta estradas, bombardeando estradas para eles não poderem fugir para o sul. Resumindo, o Hamas teve uma jogada muito inteligente. Devem ter pensado muito, juntamente com os teóricos do Irão, etc., e se calhar com os russos, devem ter pensado muito. Cometem um massacre, depois escondem-se atrás de milhões de reféns, porque os reféns não são só 200 israelitas ou de outras nacionalidades. O Hamas tem lá na faixa de Gaza 2 milhões de reféns que não podem sair dali e que estão às ordens do Hamas e têm que se suicidar
inclusivamente, se for preciso, proteger o Hamas. Se Israel, e agora o dilema é, se Israel se retrai, puseram Israel numa posição impossível. Se Israel se retrai e não contra-ataca, perde o estatuto de invencibilidade, perde a autoestima, desmoraliza o povo, mostra fraqueza internacionalmente, está feito ao bife. Se Israel ataca e faz, como já está a fazer, infelizmente, inevitáveis baixas civis, porque o Hamas está misturado com os civis, é crucificada porque são malvados, volta a ser o malvado, enquanto os crimes do Hamas são esquecidos. Já ninguém fala nos crimes do Hamas. O que também é uma bela tática e uma jogada inteligente. É virem a malta de esquerda vir dizer o Hamas cometeu crimes e depois dizer e Israel é igual. Mas depois os crimes do Hamas já são esquecidos. Só ficam para a memória histórica os crimes cometidos por Israel. Portanto, isto é um problema de 75 anos de sarilhos que começou porque os Estados Árabes não aprovaram a criação do Estado de Israel. E porquê é que o Estado de Israel foi criado? E foi criado com a anuência dos Estados Para concluir, Unidos, então, Alberto, para da União terminarmos Soviética. o tema com o Bento. O Conselho de Segurança da ONU foi quem criou o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Só que os árabes nunca aceitaram esses dois Estados. E porquê é que a ONU criou isso? Porque os judeus, durante centenas, para não dizer milhares de anos, foram perseguidos na Europa. Lembremos que o nosso Dom Manuel I expulsou-os. No século XVIII, a Inquisição matou, por exemplo, o António José da Silva, o judeu, que era um excelente autor de teatro. O antissemitismo franco-alemão no século XX. O Holocausto nazi foi a gota d'água. Foi por isso que se criou o Estado de Israel. E se reparem que o mesmo aconteceu ao parecido. Na Índia, a Índia, quando se tornou independente, formou-se um Estado ao lado, o Paquistão, para terem os muçulmanos. E na Índia, em princípio, ficariam os hindus. O mesmo se passaria se a coisa tivesse sido bem aceita. O mesmo se passaria na Palestina. Não aconteceu. São 75 anos seguidos. Israel é atacado por árabes. Isto é um ciclo. Israel é atacado por árabes, Estados ou terroristas. Israel contra-ataca com força maior e ganha terreno também, e depois é acusada de ser ocupante. Mas o Israel só ocupou porque ganhou a guerra. Bento Anastácio. E a guerra foi-lhe imposta. Bento Anastácio, para terminarmos então este tema, este ainda provavelmente estará para ver que ações militares é que podem acontecer em Gaza e vice-versa, depois daquele ataque do passado dia 7 de outubro. Para concluir. Muito, tem de ser mesmo muito rapidamente. É simples. Só aqui uma coisa em relação ao que disse o Ricardo. Não se pode confundir os palestinianos com o Daesh. Sim, assim como não se pode confundir os cristãos com o Ku Klux Klan. Vamos lá, não pôr isto tudo ao molho. Está bem, então, mas que sejamos claros nas intenções, e que... Estamos claros. Eu não encontro, eu não reconheço ao Hamas ou ao Hezbollah, essa gente toda, a representatividade dos palestinianos, muito menos de todos os islâmicos, como não reconheço ao Ku Klux Klan a representação dos cristãos. Vamos lá ver essa coisa, isto para que fique claro. Eu não reconheço a nenhuma religião o direito de representar um povo, muito menos aos fundamentalistas. Porque para mim fundamentalistas são fundamentalistas, são todos iguais. Não tenho aqui dúvidas. O Bibi também não representa o povo de Israel e, no entanto, foi eleito. Mas representa mais o Hamas Bibi. Também foi eleito. Representa mais o Bibi, o Israel, do que o Hamas, a Palestina. Não me parece. Não parece. Foram eleitos, para concluir, então, Bento Anastácio, sim. Mas isso é outra questão para outro dia. O que me parece aqui importante é termos um povo que está a ser chacinado, um povo que não pode, 2 milhões de pessoas que não podem sair dali para parte nenhuma,
ninguém. Os árabes não os Mas querem lá. Temos de deixar o Bento Anastácio Israel terminar porque não o programa querem tem lá. de terminar. Peço-vos desculpa, mas o Israel Bento tem de terminar também porque o programa não tem de deixa terminar. sair pela fronteira com o Egito, e o Egito já lhe chega a Irmandade Islâmica. Não está para receber Pois, de um país em que mais de metade da população tem abaixo de 18 anos, e essa gente vai para onde? Para as madraças, vai para as escolas da Irmandade Muçulmana, e então vai pôr bombas para outro sítio. Portanto, é tudo isso que tem que ser visto, e só há uma hipótese de os miúdos com 13, 14 anos não estarem predispostos a explodirem-se por uma causa que não é causa nenhuma. E isso é um retrocesso civilizacional e é imperativo de toda a humanidade a fazer com que isso acabe. Chegamos assim ao final E deste... já agora não se Sim. esqueçam, Manif, sexta-feira, 6 da tarde, Praça de Geral. Temos de terminar. Ricardo, eu peço desculpa, mas já ultrapassámos a hora do nosso programa e temos mesmo de terminar. A mesma última, Luís Matias. Relativamente à manifestação de sexta-feira, não me apanha lá, sabe porquê? Muito Porque bem, eu acho que a manifestação está resultava dada muito melhor. a sua... Ricardo, peço desculpa, mas nós temos de terminar. O ator tem Não, direito a tem de manifestação- regressar. Eu peço desculpa, mas tem de terminar o programa. Os temas do programa foram o genocídio em Gaza e também o Orçamento do Estado. Voltamos de hoje a uma semana para mais um Ator Tem Direito com Bento Anastácio, Ricardo Freixal e Alberto Magalhães. O meu nome é Luís Matias e 2 8 dias cá nos encontramos. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias.